Saudações, amigos do canal Solitário do Ecomundo, como é que vocês estão? Vamos aí para mais um vídeo do canal. De cara, eu vou pedindo para você que se inscreva neste canal, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, comente no vídeo, apoie o vídeo a crescer, o canal a crescer. Você que é inscrito no canal e que não aparece aqui, porque você abandona o canal, então vai criar vergonha na sua cara e voltar a ver o vídeo. Sabe, ativa a notificação, se for o caso, sabe, comentem, ajude o canal a ganhar engajamento, que muita gente se inscreve no canal. Claro, eu gasto um ano para ganhar 30 inscritos. E esses 30 inscritos depois somem. E os que eu ganhei antes também somem. Então, de 30 fica 5 assistindo aos vídeos. Aí fica difícil, né, o canal crescer desse jeito. Se você gosta do meu conteúdo, quer apoiar financeiramente, tem um Pix na descrição. Se você é aquele inscrito que só vem cá uma vez ou outra, ai meu filho, vou te falar, tá? Você tá de sacanagem com a minha cara. Eu não te fiz nada e não te obriguei a se inscrever no canal. Então pelo menos dá um apoio aí, pô. Bom, vamos hoje falar de um tema que tem bastante assunto aqui nesse canal, que são os animes de romance, né? Tem muito mangá de romance, muito anime de romance, muita light novel de romance. Obviamente são light novels e mangás que inspiram animes depois. E esta semana eu abri um site alternativo, vamos dizer assim, de mangá e achei um mangá chamado Nanjo alguma coisa. Aí eu resolvi abrir e ler o primeiro capítulo. A história de nosso amor puro. Falei, alto lá, amigo. Fui lendo. O rapaz, aquele típico protagonista de anime de romance, de um comédia, mangá, anime de romance, aquele cara extremamente beta. Típico modo de falar, não é tão típico assim, tem muito cara diferente em anime de romance, então vou retirar o que eu disse sobre o típico. Aquele cara de mangá de romance que é meio beta e tal. E nesse caso ele é muito escancarado, a betice dele, vamos dizer assim, né? Como a gente sabe, pra mulherada, quem não é Brad Pitt, Yagi, né? Vocês entenderam o que eu quis dizer com Yagi. Então, o cara, assim, é um invisível, um zero à esquerda na história. E ele tinha lá as garotas na sala dele, tem uma garota super atirada, ele tá no início do ensino médio, uma coisa assim, que no Brasil seria o equivalente a isso, né? E a garotada tirada lá, talvez falou assim, a garota dessa nunca olharia pra minha cara. É um tipo assim de pensamento que acontece muito no homem, né? Em homem, principalmente de reparar a mulherada assim e tal. Homem mais invisível, que fala assim, esse tipo de mulher nunca vai dar confiança pra mim. Nunca vai querer nada comigo. Não, um tipo de pensamento que eu acredito que seja bem embasado na realidade, né? A pessoa sabe, a pessoa que é um pouco nova, a pessoa que tem um pouco de bom senso, de realidade, sabe. Uma mulherada muito gostosona, muito boazuda, não dá confiança mesmo pra qualquer um, né? Claro que não é uma coisa assim que a gente deve ficar alimentando dentro de nós, porque isso gera pensamentos ruins. Não é bom ficar alimentando de pensamentos na cabeça da gente. A gente tem que tentar distrair a cabeça da gente o máximo possível para focar em outras coisas. Nem distrair, ficar distraidão, não. Nem isso não, sabe? É você desviar seu pensamento para outras coisas, coisas mais úteis. Você quer concentrar uma coisa, concentrar algo mais útil. É uma dica. Não sei se eu tenho condições de dar dica para alguém. Bom, aí até aí tudo bem. Mas assim, óbvio que eles vão ter alguma coisa um com o outro, né? Porque é um anime de romance, mangá de romance, perdão. Fala anime, gente, me perdoe, tá? É mangá, não tem anime ainda, espero que nunca tenha. É um mangá de romance. Então a boazuda tal, que é popular, vai dar mole pra ele. Só que tem um detalhe. Ela é mal falada na escola. Como se fosse uma pu. E ele sabe dos rumores. Um belo dia, isso tudo ali num capítulo só, tá? Um belo dia, ele entra na sala e pega a moça com outro cara num momento hentai. E o mangá assim desenha o ato não mostrando as partes totalmente expostas, né? Uma certa censura de tarja, vamos dizer assim, mas mostra
que ela tava assim, com as pernas abertas e o cara indo pra fazer um encaixe, vamos dizer assim. E ele olha para aquilo assim, o cara que tava pegando a moça se recolhe e vaza. Né? E ele fica olhando assim, e ela fica assim, fulano, esse que tem. Aí ela pega e fala, você não quer continuar do jeito que ele tava, não? Aí ele, não quero. Aí ela pega e fala, como assim? Ela fica puta, ela sai. Você pode sair da minha mesa? Estava em cima da mesa dele, pra piorar a situação. E ele começou a limpar a mesa. Que ele sentiu assim, repulsa do que estava acontecendo. E assim, por mais que seja um ato natural, né, o ato sexual, primeiro que não é para fazer dentro de sala de aula, né, começa por aí. Por mais que seja uma coisa, entre aspas, que as pessoas fazem, né, mas não dentro de sala de aula, né, de preferência. E não com qualquer um, e não fora do casamento. E sim, claro, eu estou aqui falando de valores religiosos que nem todo mundo tem. Obviamente no Japão menos ainda. Mas você fica incomodado, né? Eu acho que é natural ficar incomodado. Você imaginar, você chega na casa de uma pessoa, você vai visitar um amigo seu, aí esse amigo seu, senta aí fulano, no sofá aí, pô, eu só vou ali rapidinho, tô voltando. Aí você tá lá conversando com a pessoa, tá sentado no sofá da pessoa, a pessoa tá sentada no outro sofá, que seja. Vocês estão conversando, jogando videogame, sei lá, qualquer coisa. Aí você vai embora, depois você descobre que aquele sofá que você sentou, esse amigo seu tava com uma outra pessoa lá, seja lá o que for, tá? Mulher, homem, tá tendo um ato libidinoso em cima do sofá. Você vai ficar, puta que pariu, o que é isso? Né? Você vai ficar incomodado com isso. Pô, sentei no sofá do cara, o cara usa o sofá para aquilo. Ele não higieniza o sofá toda hora. Se aquele amigo seu que é meio pegador, tal, que é vida louca, traz umas mulheres para dentro de casa. Tô dando um exemplo, tá, gente? Isso vale para uma amiga também, uma mulher que tem uma amiga aí e tal, vai na casa da amiga, descobre que a amiga dela lá recebe uns homens lá no sofá. Você vai ficar meio assim constrangido, pelo menos, né? Então a reação do cara até então natural. Só que ela fica puta, ela começa a persegui-lo, querendo assim, que ele fizesse com ela, que ele continuasse o que o outro largou pra lá. E ele fala, não quero fazer isso com você, não quero, não dou conta, você não faz meu tipo. Aí ele pega e começa a dar na cara dela. Ele é um pouco grosseiro com ela, mas ele não é grosseiro sem fundamento. Porque assim, ser grosseiro tem fundamento, às vezes. Você tem que ser ríspido mesmo, às vezes, com as pessoas. Para a pessoa se tocar e não perseguir você mais. O que não foi o caso, ela continuou perseguindo. E aí ele fala, não, você não é meu tipo, você faz com todo mundo, eu não quero fazer isso. Aí ele se assume, né, o virgão, tal, fala, eu não quero fazer com você, porque você faz com todo mundo. E eu não quero isso pra mim. Pô, até aí uma atitude base em alguma medida. Ele pega e se posiciona como uma pessoa decente. Ele fala, eu não gosto de... que ela é na história, aquilo que eles chamam de guiaro, gal, sei lá. Ela tem cabelo pintado, ela é putona e tal. Aí passa um dia pro outro. E ele é um cara que gosta de jogar simulador de namoro, que é uma coisa assim muito triste, né? A pessoa que joga simulador de namoro, ela deveria lá jogar esse troço no lixo, ir pra academia, passar a mão nos halteres e ficar fazendo supino, que é mais negócio. É menos horrível, sabe? É mais saudável, é mais inteligente, sabe? É mais negócio isso. Fica fazendo supino, sabe? Pô, cara, tô triste, tô sozinho, então vai fazer supino. É supino o tempo todo? Não, você faz remada, barra fixa, paralela, você pode fazer agachamento livre, flexão nórdica se você aguentar, faz qualquer coisa, mas não joga simulador de namoro. Isso não vai te fazer bem. Mas ele tinha lá um ideal naquele simulador de namoro, que era uma moça lá, tipicamente japonesa, cabelo preto, tudo mais e tal. E ele fala não pra moça, né? No outro dia ela aparece de cabelo preto. E ainda continua perseguindo. Ela o perseguiu o dia anterior inteiro, querendo que ele... que eu quero... Ela fala, eu quero dar pra você, fazer jeito pra ele. Ela manda isso na tora com ele.
Ele fala, não quero nada com você não, ele vai cortando e tal. Ela pede pra ele e fala, olha, não quero nada com você ainda. Aí ela tá perseguindo, ela os está perseguindo. De repente aparecem o cara que tava com ela aquele dia, que não completou o ato, né? Eles iam começar o ato dentro de sala, né? O momento hentai, e ele teve que sair vazado, porque o cara chegou, pô, ele pegou os dois juntos ali, né? É uma cena estranha, né? No mínimo, né? O cara aparece e parece com outro cara com ele, vamos fazer, tal, esse amigo nosso que vai participar, tal. Chamando a mulher pra fazer uma dança do machixe. Aí ela pega e rejeita. E aí tem toda aquela parte, sabe, que tenta passar um pano pra mulher. Ai, porque ela era sozinha no ensino fundamental. Ai, ninguém gostava dela. Ela era uma pessoa rejeitada. Aí é pra ela mudar de ser aceita, as pessoas passaram a gostar dela. Ela decidiu se tornar a Bruna Surfistinha. Sabe? Gente, na mesma semana que eu vi essa atrocidade, que eu li essa atrocidade, que tem muito a ver com aquele Our Date Story, lembra daquele anime horroroso de 2023, que já foi produto de reação aqui neste canal? Aquele Our Date Story já é mais patético, sabe? O rapaz se interessou por ela desde o início, aí é mais chato também, é mais ridículo, tem... uma irmã dela, que não é irmã de verdade, né? Aqueles casamentos japonês, idiota, que fala que é irmão, pessoa que não tem nada a ver com você, e elas se disputando macho, e elas, e ali ela era aquela Sharahuna, o nome dela, né? Ela era pagava meio de inocente, né? Isso me usaram, tal. Essa aí pelo menos se assumiu. Ela, não, eu fui mesmo, a Bruna Surfistinha da escola, tal. Eu agi desse jeito mesmo, eu quis fazer assim mesmo, tal. Ela se assume, ela veste a camisa, pelo menos. Isso aí pelo menos tem essa vantagem. Ela foi mais sincera. E eu prefiro pessoas mais sinceras nesse ponto. Que é melhor você lidar com uma pessoa assim, sabe? Tem uma pessoa que finge uma coisa que ela não é. Ou que tenta se vitimizar mais. Não que ela não tenha se vitimizado, mas pelo menos ela foi mais sincera, que ela falou, não, eu virei a Bruna Surfistinha e tal, porque eu era rejeitada na escola, se eu virasse assim, as pessoas passariam a me aceitar. E foi o que aconteceu, ela passou a ser aceita na cama, né? Ela conta que o primeiro cara que ela saiu, o cara levou ela pra dentro de casa, falou que tinha que fazer com ela, acabou a conversa, ela aceitou. Bom, eu não li mais nada dessa atrocidade, e aí termina o capítulo, ela falando, eu quero que você... Ele viu os caras lá, né? Ele vê os caras dando uma assediada nela, vamos dizer assim, né? Não assédio, não no sentido criminal da palavra, não. Viu os caras tentando dar uma flertada com ela, tentando chamar ela falando, não quero não, tá meio sem graça, tinha chorado e tal, por causa que ele rejeitou de novo, que é paia pra cacete, né? Mas ele viu aquilo e pra dar uma ajuda, né, pra ela, fala assim, ô fulana, o professor tá te chamando, tá? Por causa daquilo que aconteceu na sala. Aí os caras vazam. Esse ele inventou aquilo. O professor nenhum ficou sabendo porque ele não levou aquilo a conhecimento de nenhum professor. Nenhum professor tinha ficado sabendo que ela estava dentro de sala furunfando. E aí ela vai falando, quero que você me ensine a ser assim, vamos ser namorados, mas e parece que ele vira namorado dela, logo assim de cara. Falei, gente, vamos agora destrinchar os pontos realistas dessa história. Primeiro, tem muito realismo nessa história. Existem meninas assim, existem muitas. Existem caras desse idiota? Tem muitos também. Então, a arte está imitando a vida e a vida está imitando a arte. Japonês é um povo doente, pelo jeito, né? Desculpa os japoneses aqui, eu não estou desprezando vocês geneticamente, não, tá? Não é isso, tá? Eu amo o Japão. Eu amo a história do Japão. Eu amo a história de qualquer país, tá? Isso não é privilégio de vocês, não. Eu amo a história de Tonga, de Kiribati. Eu amo a história dos Estados Unidos, do Canadá, de qualquer lugar do mundo. E eu não odeio vocês do Japão, não, tá? Deixando isso muito claro. Não acho que vocês são inferiores a ninguém, né? Isso não. O que eu quero dizer é assim, vocês têm uma cultura doente. Isso vocês têm mesmo. Do mesmo jeito que o Ocidente está doente, o Japão está doente. E o Japão tem obsessão com histórias
em que a mulher é rodada pra cacete e um cara beta vai assumir a bronca. Ou a mulher tem imagem de rodada, ou ela tem pinta de rodada, sabe? Uma coisa assim. O Japão é obcecado com esse tipo de coisa. O japonês é obcecado com esse tipo de coisa. E isso não é bom. Apesar que isso é real na vida. Isso tem uma realidade. Então a gente pode tirar assim que a arte está prestando a fazer a trazer um elemento da realidade. Embora seja um elemento muito triste, né? A realidade é triste, então tá fazendo sentido. Poderia ser diferente? Poderia. Como eu escreveria uma história dessa se alguém me chamasse? Cara, dá uma opinião aqui. Eu tô querendo escrever uma história maluca de uma mulher rodada que um cara tal rejeita. Primeiro que um cara rejeitar tal daquela forma ali, meio raro, mas pode ser um cara religioso, né, tal. Não sei se não seria o caso no Japão tão facilmente assim. Mas o cara religioso que eu falo no sentido cristão, tá? Como que eu contribuiria para a escrita desse mangá se fosse alguém me chamasse para ajudar a fazer o roteiro, né? Desenhar não vai ajudar mesmo. E partir da minha ideia, fazer uma atrocidade dessa também não vai partir. Eu iria falar só, faz o seguinte. Ele a rejeitou mesmo, acabou a conversa. Falou que não vai querer nada com ela, que não quer. E a partir daí ela vai refletir a vida dela. Sei lá, o mangá deu a entender que ela teve uma pitada de arrependimento, né, da vida que ela levava. E a partir daí ela levasse a vida dela de uma forma que ela ia refletir o que tá fazendo de errado na vida, né? E aí seria uma jornada dela. No máximo que esse rapaz entrasse, tipo assim, os dois seriam amigos. Se tornassem amigos, por alguma razão. Amigos, nada mais que isso. Porque aí entra o ponto que é o fenômeno do CSP, né? Capitão Salva-Puta. O cara fica assumindo mulher rodada de graça. Cara, mas passado de mulher é igual cozinha de restaurante. Se você olhar, você não encara. Não, realmente, eu sei disso. Eu sei disso, eu sei que isso acontece, eu sei que também não é 100% caritativo excluir as pessoas, né? Lógico, mas isso não nos obriga a assumi-las, a casar com essas pessoas. E, obviamente, você tá lá, por exemplo, você chega numa cidade grande, uma cidade, por exemplo, como São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Gonçalo, Niterói, Juiz de Fora, Betim, Nova Lima não é tão grande, não. Mas está na região metropolitana de BH. Uberlândia, sabe, cidades grandes. Cidades de porte grande. Você não conhece todo mundo. Até cidades menores, de porte mediano, tipo Taubaté, por exemplo. Você não conhece todo mundo que tem lá. Às vezes até uma cidade pequena, eu moro numa cidade pequena, uma pessoa de fora chega, você não conhece essa pessoa totalmente, você não conhece a vida dessa pessoa. Essa pessoa chega aqui, a pessoa chegou aqui com 20 anos de idade. Ela viveu 20 anos da vida dela em outra cidade. Em outros locais. Você não sabe como é que foi a vida dela em outros locais. Aí você tá lá, interage com a pessoa, vamos supor, você conhece a pessoa no meio cristão, católico ou protestante, que for. Aí você começa a conversar com a pessoa, começa a lidar com a pessoa, passa os anos e tal. Aí você, sei lá, namora e casam. Você nem sabe de nada da vida dela. Não sabe, por exemplo, quando ela tava com 14 anos, ela tava fazendo tipo o que essa menina fez. Então, realmente, tem isso também. Agora, não é pra gente fazer disso uma bandeira política, igual a direita brasileira tenta fazer. O Rasta da Brasil Paralelo, a turma do Quinto Excremento, essa gente assim que quer combater o movimento Red Pill, dizendo que o movimento Red Pill está impedindo os casamentos. Porque eles querem, assim, mulher rodada na sua vida, mas na deles não. Né? Ítalo Marcilli não vai casar com essa menina do mangá. Ítalo Marcilli e companhia não quer essa menina do mangá na vida dele. Ele quer na tua vida. Que você é o trouxa que vai comprar o curso dele. Você é o trouxa que vai assinar Brasil Paralelo. Você é o trouxa que vai ficar vendo Quinto Elemento, que vai ficar concordando com Kim Paim. Você que é o trouxa, entendeu? Por isso que eles odeiam o movimento Red Pill.
Que o movimento Red Pill, eu odeio a Shockwave Radio também, nesse ponto, a gente tem que dar razão a Shockwave Radio. A Shockwave Radio combate esse tipo de pensamento também, de ficar assumindo mulher rodada. Porque o arrependimento não é mágico, como é o caso desse mangá. Não é assim. Outro ponto realista desse mangá é que ela tem sequelas emocionais. Você vê bem, ela correu atrás do cara. Como assim você não quer me furunfar comigo? Todo mundo quer, por que você não quer? E foi pra cima do cara. Ela tem já um transtorno psiquiátrico causado pelo excesso de furunfadas, né? Macetar demais dá esse transtorno psiquiátrico. Isso é fato. Eu conheço gente aqui da minha cidade que tem transtorno psiquiátrico evidente e a pessoa tem uma vida disso aí. De ter furunfado muito, com muita gente. A pessoa fica doida. Por isso também entra no ponto. Você vai ficar assumindo bronca de mulher maluca, assim, que a mulher não refletiu ainda nada na vida dela. Ela não fez meia-culpa. Ela não pensou, pô, eu vivi uma vida assim. Eu vivi uma vida assado. Cara, uma vez eu escutei num podcast, foi até uma protestante que estava falando isso. E eu achei interessante, que apesar da pessoa ser protestante, nem tudo que a pessoa vai falar é mentira, né? Ela tava lá com umas viagens meio protestante também, de pensamento protestante, mas ela tava falando um negócio seguinte, que ela viveu uma vida de doideira e tal, mas ela não se relacionou depois que ela se tornou protestante. Bom, vamos presumir que ela tá falando a verdade. E ela falou assim, olha, eu fiquei anos da minha vida sem ninguém, contato com ninguém, para eu poder descontaminar daquilo. Até aquele cara, ele é uma sub celebridade da bolha nacionalista, o Rafael Verromana, também tem um vídeo dele que ele fala disso. O cuckoldismo do rapazote católico, que fica assumindo qualquer mulher maluca aí. Ele fala um negócio mais ou menos isso aí também. A pessoa tem, meses de conversão. No caso desse mangá, não teve nem conversão ainda. Ela teve bateu um arrependimento. O arrependimento não é profundo, não é do nada. Cara, pode até acontecer um arrependimento, sim. Na hora que a pessoa bate um arrependimento da pessoa. E a pessoa começa um processo de mudança. Mas ele não é mágico. O que eu quero dizer quando não é mágico é o seguinte. Não é assim. O arrependimento, ele não é um arrependimento mágico que você de cara... raramente alguém de cara vai ter um arrependimento tão profundo em tão pouco tempo. O caso dela não é uma mistura de não é um arrependimento só arrependimento propriamente dito, é um arrependimento misturado com dor de rejeição. O mangá tá deixando isso muito claro. Em um capítulo, quando a gente compara com aquele Our Dating Story, a moça também tinha sequelas emocionais aqui lá, não. Ela levou o rapaz, o Beta, pra casa e falou assim: você não vai fazer, não? Todo mundo que já veio aqui já fez isso comigo. Tipo, a menina tinha 15, 16 anos, cara. E já tinha rodado na mão de uns 30. Aí o Beta, depois. Aí ali é muito ridículo, né? Porque o Beta fica. Não, quando a gente tiver o momento certo, eu quero fazer com você. Ai. E ela tá assim, ai, não. Vamos pular num campo de flores. Sabe? Uma coisa muito cringe. E eles vivendo um momento de amor, andando juntinhos. Cara, isso fica muito ridículo. Sabe? Você fica ser humilhado. Você não está sendo cristão dessa maneira, sabe? Você está sendo ridículo. Sabe? Você está sendo ridículo. E por mais que você possa ter gostado da pessoa, você vai ficar... Primeiro que não vai ser assim. Não vai ser Our Dating Story. Vai ser Our Dating Story misturado com os transtornos psiquiátricos. Os transtornos psiquiátricos vão ser graves. Vai ser hardcore. Vai ser um show do Madball. Aquela música Tough Guy. Sabe? Vai ser um show daquilo. Vai ter porrada. Sabe? Vai ter moche. Você vai ser o alvo do moche. Da linguagem do hardcore. Você sabe o que é o moche, né? Hardcore punk, né? Aquela porradaria que rola na frente do palco. Então você vai querer isso para sua vida? Volto a dizer, é uma tara, né, de japonês
fazer história desse tipo assim, o cara pegar uma mulher rodada tal, e, não, porque, tipo, que vale é o que tem no coração. Não é isso, isso não é caritativo, isso não é cristianismo. É obviamente que não é, porque o Japão não tem pensamento cristão, né? O Japão não é um país cristão. E isso não vai ser bom para a pessoa não vai viver bem com isso. Bom, eu também vi essa semana um vídeo, que vai ter indicação de um amigo meu, que tem a ver com esse tema. Como tem crescido o número de animes de romance, né, mangás de romance, pet novels de romance, em que basicamente você só tem erotismo, porrada, o cara toma porrada, violência, erotismo, chantagem emocional. Aí a gente para pensar no que ela fez com ele. Ela, de certa maneira, ela jogou nele toda a carga emocional que ela tem dos caras que fizeram fila nela. Tem um que está passando transmitido este ano, o Atari Khan is about to collapse. Acho que é assim que pronuncia. Perdoe o meu inglês, que meu inglês é o inglês do Ciro Gomes, né? I gonna say to puta que pariu, sabe? O meu inglês é meio Ciro Gomes, meio Joel Santana. Então eu não sou um cara muito bom de inglês assim, não. Esse Watari Khan tem isso também. A mulher é maluca, persegue o cara porque sim. O cara é beta porque sim também, né? Aquela betice caricata idiota. E o cara é incomodado pela mulher e no final ele ainda acaba ficando com ela. Pelo que eu vi no mangá, eles vão ficar juntos. O anime é muito ruim. Aí eu tava vendo esse vídeo desse rapaz é bem mal produzido, pra minha opinião. Não é pelo fato de não ter edição, não. Ele tem bastante edição, mas as imagens que ele usa são muito infelizes. Ele botou lá como um exemplo de um anime bom de romance Nisekoi. Nisekoi é cheio de violência, cheio de clichê idiota, cheio de brincadeira boba. Nisekoi é uma espécie de One Piece do romance. Só que sem a duração de um One Piece. O verdadeiro One Piece do romance é o Rent a Girlfriend, né? Pela enorme duração, pela enrolação e tudo mais. O Nisekoi é o Rent a Girlfriend reduzido sem o aluguel, né? Sem o rent. Mas não tem, cara, um anime de romance que não tenha isso, que não tenha violência. Talvez seja Shikimori. Aí este janeiro agora, né? Este ano que está para começar, vai ter You and I Are Polar Opposites. Volto a dizer, perdoe meu inglês. Eu aprendi inglês com Black Sabbath e com Iron Maiden, tá? Então, Marilyn Manson, esses caras que me ensinaram inglês, tá? Korn. Então, não estranhe minha má pronúncia. O You and I Are Polar Opposites já parece ser um anime de romance bom. Eu cheguei a ler o mangá quando anunciaram o anime. Achei interessante, fui procurar o mangá para ver. O mangá, ao que me consta, é curto. Então, 13 episódios deve adaptar tudo. Tem história fechadinha. Tá traduzido para português? Só 26 capítulos que vocês vão achar. Se eu não me engano, são 50 alguma coisa os capítulos. Eu dei uma olhada, parece que fecha bonitinho, parece que o romance fica bonitinho. Mas tem um momentozinho, mulher rodada é um beta. Tem um lá que é meio depressivo, mas não é o casal protagonista. O casal protagonista é bastante fofo, vamos dizer assim. É um rapaz caladão, sério, a moça é meio agitada, vamos dizer assim. Mas ela não é uma rodada, não. Ela só é uma garota meio assim, meio Barbie. Que fica fazendo bagunça. Mas ela tem uma pegada mais inocente, vamos dizer assim. E esse outro casal, que parece que desenvolve também no mangá, é um cara depressivo, bastante triste. Eu lembro que eu li no mangá, o tanto que eu consegui ler do mangá, ele era uma pessoa assim, bastante para baixo mesmo com a vida, e a moça era meio assim, descolada. Por isso que eu acho que também fizeram esse casal secundário,
também para poder confirmar o título da história, né? Porque o You and I era polo opostos, enfim, você e eu somos, né, polos opostos, né? Então, assim, gente, esse aí ainda parece ser o mais de boa. Eu tô até com muita vontade de vê-lo. Ele vai sair na Crunchyroll, né? Eu tô querendo vê-lo por isso. O casal principal é bastante assim inocente, bastante fofo, o que eu li do mangá, deixando muito claro isso. Não tenho certeza quantos capítulos tem, o que eu achei do mangá dá uns 50 e poucos capítulos. Então, presumindo que dá para adaptar uns 3, 4 capítulos pro mangá, por episódio, de mangá por episódio, eu acredito que em 13 episódios, 12 episódios, deve adaptar tudo. E aí ficaria a situação, né? O outro casal já se enquadra um pouquinho na base do betista com a moça mais descolada, mais rodada. O cara é depressivo, é meio sad boy e tal. Mas não rola o elemento, pelo que eu vi, de chantagem emocional, de violência, de o cara fazer cuckoldismo, sabe? É só um cara assim, que sobrou pra ele, foi uma mulher meio rodada mesmo. E a mulher meio que. É claro, tem aquela coisa do surrealismo, né? A mulher gostar do cara tão fácil assim, né? Tem que ser. Tem que dar muita sorte pra isso acontecer, né? Mas o que eu tô falando com vocês, esse aí talvez seja o mais de boa. O mais de boa, com certeza. Eu acredito que esse vai ser o mais de boa mesmo. Mas bom, pra gente concluir, eu acho que tem muito apesar dessa pegada realista, tá realmente fazendo um culto, de certa maneira, a essa triste realidade que a gente está vivendo. Apesar de estar refletindo a realidade, ser uma coisa realista, ao mesmo tempo está reforçando a realidade. Porque está falando assim, olha, você tem que aceitar mesmo que a boa conversa. Porque o camarada que vai ler um mangá desse, esse mangá que eu citei, do cara pegou a mulher lá, furunfando em cima da mesa dele pra piorar a situação, e agora quer namorar com ele de qualquer maneira, o cara vai ver um negócio desse, ele vai se iludir com isso, se ele não tiver a cabeça boa. E hoje em dia é muito raro achar alguém com a cabeça boa. Ele vai se iludir com isso. Ah, na vida dele vai acontecer isso. Ele vai chegar, por exemplo, no trabalho dele, vai estar uma mulher furunfando na mesa dele, aí o cara vai sair e tal. Aí ela vai falar, você quer continuar do jeito que o cara tava aí? Que porco também, né? Puta que pariu. Que coisa porca que ela sugeriu, né? Fazer um revezamento nela. Você quer continuar do lugar que ele parou? Pô, é uma puta que pariu, né, minha filha? Você é porca, hein? Pode até acontecer de achar isso mesmo, dependendo do local de trabalho. Mas assim, o cara aceitar isso aí, depois tem que ir no posto de saúde, né? Fazer uns exames, né? Fazer uns testes rápidos. Eu sugeriria isso pra ele. Pra ela também. É, às vezes tem algum agravo, né? Que precisa ser notificado, precisa tomar uns remédios. Mas o cara vai fazer isso aí, vai se apaixonar pela moça, ela vai, sei lá, depois persegui-lo, vai se apaixonar por ele vai se apaixonar por ela, sabe? Não vai ser necessariamente assim, mas ele vai assumir mulher maluca. Eu volto a dizer aqui, gente, eu não tô dizendo, eu não sou 1000% red pill. Fala, sabe, você não deve casar com mulher nenhuma rodada, você não deve relacionar com mulher. Tô dizendo, em caso que você nunca vai descobrir, se você investigar, se ela contar pra você. Está nossas grande, você não sabe a vida de todo mundo. Mas tem coisas que são gritantes, tem coisas que são ridículas. Eu moro numa cidade pequena, sabe? Eu moro numa cidade pequena. A gente sabe assim de mulher, por exemplo, ficou com um cara, com fulano A. Deu pro fulano A. Meses depois ela tava namorando fulano B. Meses depois, ela já tava com o fulano C. E com o fulano C ela traiu com o fulano D. E agora tá com fulano E. Sabe? Você vai assumir um negócio desse? Uma bronca dessa? É constrangedor, pô. É constrangedor. Você vai continuar, você vai ter isso na sua vida.
Igual eles estavam no ambiente de escola. Os caras que passaram o rodo na moça estão na sala, estão na escola. Sabe? Ai, nosso amor puro. Que amor puro, cara? Que mané amor puro? Que amor puro, meu filho? Que coisa horrível. Aquele Our Date Story também é uma coisa horrível. E quando não tem esse tipo de sacanagem, esse tipo de cuckoldismo, tem essa coisa assim de ter que aceitar uma mulher que parece que fez bastante com um monte de homem, né, e ficou completamente maluca. E aí eu faço aquela crítica, né? A direita, que é inimiga do movimento Red Pill, é a direita que acha que mulher não precisa ter virtude. Porque assim, o grande problema é o seguinte: o movimento Red Pill ele é odiado não é pelo que ele faz de errado. Porque tem cara no movimento Red Pill, por exemplo, que eles querem assim, desculpa pra fornicar, né? Eles querem, tem cara no movimento Red Pill que o negócio deles é gandaia, putaria, é mulherada, tal, tá pegando a mulher aqui, pega a outra ali. Tem uns caras que inclusive iludem as verdadeiras vítimas de mulheres, né? Os caras que são realmente vítimas de mulher, eles iludem essas pessoas. Estão iludindo, porque com eles às vezes não aconteceu porra nenhuma. Eles ficam falando como se eles fossem entendidos de ter sofrido na mão de mulher. Às vezes o sofrimento do cara é só assim: ah, pô, tá comendo 6 mulheres numa semana, agora tô comendo uma só. Sabe? Tem isso. Tem muito disso. Mas o que acontece? O movimento Red Pill, o movimento Red Pill tem esse problema? Tem esse problema. Mas o problema do movimento Red Pill, que eles veem mesmo realmente como problema, não é esse cara. É o cara que tá exigindo que mulher tenha virtude. É isso que está incomodando. E quando você exige que mulher tenha virtude, ou que exercite algum grau de virtude, você está tirando freguês desses tipos Ítalos Marcilli da vida, dessa gente que quer pagar de coach de catolicismo, que quer posar de formador de novos católicos, de apóstolo, de suposto apóstolo, né? Que eles acham assim, que estão se achando, né? Como se eles fossem os seguidores de São Paulo Apóstolo, né? São Paulo Apóstolo, eu vou ser o novo São Paulo Apóstolo. Não, você não é nada disso. Você não é nada. Você não é nem o Saulo, antes dele ser apóstolo São Paulo. Antes de Jesus o chamar e ele aceitar. Você não é nem o Saulo, aquele Saulo que perseguiu os cristãos. Você não é nada, você é um bosta. Com perdão aqui da palavra. Esses palhaços aí formados principalmente pelo olavismo. Somos bostas. Vocês querem vender um ideal de vida e vocês precisam escravizar. Vocês são o quê? Tipo esses pastores de igrejas pentecostais que gostam de casar os outros para escravizar os outros dentro da igreja deles. Vocês precisam de gente escravizada que pague um dízimo para vocês, seja com visualização no YouTube, seja com superchat, seja com Pix, seja com venda de curso, seja com assinatura, seja com babar o ego de vocês também. Tem muita gente que gosta de ter o ego babado. E vocês notam que também o movimento Red Pill é inimigo das causas políticas de vocês em alguma medida. Aí vocês querem poder, né? Aí tem que meter o cacete. Aí vocês se unem até a esquerda para isso. Então, fica a minha reflexão. Acabei misturando os temas, falei do tema do outro canal também, que eu falo muito de política no meu outro canal, Las Noches. Se você quiser conhecer o outro canal, chama Palácio de las Noches. Mas eu acho assim, esse tema é muito importante. É um assunto que eu acho que a gente precisa debater. Sabe, as pessoas vivem um problema sério com isso. A sociedade tem um problema sério com isso. Mulher que não tem exercício de virtude, sabe? Não se exige a virtude da mulher. Nesse mangá aí ela vai virar uma pessoa virtuosa. Cara, o processo de virar uma pessoa virtuosa é muito complicado, gente. E eu tô falando aqui de conhecimento de causa. Eu não sou uma pessoa 100% virtuosa. Eu não sou santo. Aliás, ninguém é santo. Exercer o processo de virar uma pessoa de virtude, eu não tô nem falando de santidade completa, não. De virtude é trabalhoso. Não é assim, a pessoa vai ter um arrependimento. E outra,
Por que tem que ser justamente com você esse encosto? O mangá vai mostrar o tempo todo? Mostrou já. Mostrou que ela tem cargas emocionais descontroladas. O mangá vai mostrar isso o tempo todo? O quanto de trabalho isso vai dar? O quanto aquilo vai mexer com ela? O quanto essa vida desregrada vai causou de dano psiquiátrico nela? Até no relacionamento, na hora que eles estiver imaginar, não, eles estão em um relacionamento fofo, andando pelos campos verdejantes. Aí eles estão lá, depois de andar muito nos campos verdejantes, pisando nas belas flores, eles vão viver juntos. Aí eles começam a ter brigas de casal. E ela começa a botar pra fora aquele sentimento que tem dentro dela do tempo que os caras jogavam ela em cima de uma mesa, de um beta aleatório, e furunfava com ela. Vai mostrar isso? Não vai, né? Não vai. Talvez não vai. Mas até vai, né? Eu posso quebrar minha cara. Alguém vai ler esse mangá e fala, não, pô, cara, mostrou mesmo. Sabe? Foi bem menos pior do que você imaginou. O mangá até prestou um bom serviço. Tomara que eu esteja errado. Fiquem com Deus, até a próxima.